Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vem trazendo informações para vocês sobre mais uma edição da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, né, que visa então trazer então toda a proteção para aquela região. Pelo Velho Chico, Elviro Carranca, quem traz informações a respeito dessa campanha é Fernando Palmeira. Rio São Francisco, rio da unidade nacional, importante para a vida do Nordeste brasileiro, importante para a nossa economia, e é preciso sim reverenciar esse monumento da natureza que nos prodigaliza com tudo de bom. E é no dia 3 de junho, quando a Bacia Hidrográfica do São Francisco, através do seu comitê, institui esse dia 3 de junho como Dia Nacional do Rio São Francisco. Eu estou aqui com um grande velho amigo que vem nos falar sobre essa data e sobre a defesa permanente do Velho Chico, e ele que, Marcelo Ribeiro, que é membro da Câmara Técnica Legal da Bacia do Rio São Francisco. Marcelo, o que é que representa esse 3 de junho e como está a situação do nosso Velho Chico? Pois bem, Fernando, o Rio São Francisco, ele representa a vida, né, para cerca de 70% dos nordestinos que precisam das suas águas para saciar sua sede, para se alimentar dos seus peixes, enfim, para desfrutar das belezas naturais do turismo, pesca artesanal, enfim. Então, o Rio São Francisco, ele é o mais importante recurso hídrico do Nordeste. E o dia 3 de junho é exatamente a data alusiva à comemoração, à descoberta do Rio São Francisco, né, por Américo Vespucci, e, consequentemente, é a data magna em que nós reunimos, né, os grandes atores, a sociedade, os gestores públicos, os governos estaduais, federal, no sentido de conscientizar a população e o poder público a respeito da sua importância e uma forma de revitalizá-lo, que é o grande desafio contemporâneo, revitalizar o Rio São Francisco. Elviro Carranca para defender o Rio São Francisco. Tem outras campanhas aí sendo colocadas à disposição da comunidade. Exatamente. O Elviro Carranca é o grande lema, né? A campanha todos os anos, exatamente no sentido de que que a carranca é um símbolo tradicional, né, usado nas proas das embarcações para afastar os maus espíritos. Isso aí é uma coisa tradicionalíssima da cultura nordestina. E, consequentemente, o Vire Carranca é que cada pessoa se transforme numa carranca para afastar a poluição, afastar a degradação ambiental, afastar os perigos que o Rio São Francisco enfrenta. E que perigos são esses, Fernando? Você poderia me perguntar, e eu já adianto. Hoje, infelizmente, o Rio São Francisco está vocacionado hegemonicamente para a produção de energia elétrica. Seus grandes reservatórios, como Três Marias, Sobradinho, né, e Xingó, estão destinados à produção de energia elétrica. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer, não podemos olvidar das outras funções primordiais que tem o Rio São Francisco e também dos seus ecossistemas, seus animais, né, a sua fauna, a sua flora, que também são muito importantes e precisam, tanto quanto a geração de energia elétrica, precisam de um rio vivo, de um rio pujante, de um rio sem degradação. Nós devemos acompanhar o slogan desses momentos atuais, o Velho Chico para todos. E todos estamos participando, empresários, a sociedade, aqueles que usufruem das riquezas de Rio São Francisco. Estamos realmente nos conscientizando ou já conscientizados disso? Olha, Fernando, eu acho que é um desafio muito grande, tudo é um processo, né? Nós temos hoje questões muito importantes como relacionadas ao saneamento básico, ou melhor dizendo, a ausência dele, né, nos municípios, nos mais de 500 municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O comitê, por sua vez, vem fazendo a sua parte, o seu dever de casa, propiciando aos municípios a elaboração dos seus planos municipais de saneamento básico, custeando, né, que são planos vultosos, relativamente caros, e o comitê, por exemplo, em Alagoas, nós já custeamos, todos os municípios da Bacia do São Francisco já estão de posse dos seus planos municipais de saneamento básico. Mas isso não basta, é preciso que esses planos saiam do papel, se transformem efetivamente em redes coletoras
e que tratem as águas para que os efluentes, ou seja, aquilo que é gerado pelos seres humanos, retornem para as águas do São Francisco tratados, para evitar o esgoto in natura. Nós temos o desafio do manejo do solo, para não compactar o solo, a recuperação de matas ciliares e também, evidentemente, né, repovoar o rio, repeixamento. Então, há uma série de fatores complexos que demandam recursos de grande monta e que necessariamente precisamos do aporte do governo federal no sentido de tornar esse sonho uma realidade. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para Telemar da organização Arthur de Melo, canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Campanha maravilhosa, merece nossa atenção e o nosso compromisso também para que a gente continue, então, preservando o nosso velho Chico, né? Uma riqueza muito grande, não só aqui do nosso estado, mas de boa parte do nosso país, né? A gente precisa continuar preservando, então, desde a sua nascente até a sua foz, tá bom? E olha só, outro assunto de muito interesse de todo o país também é o PIB, que inclusive voltou a crescer, e a gente vai conversar sobre esse assunto agora aqui com a economista Luciana Pacheco, que vai fazer uma análise desse crescimento do PIB, né? Caetano, perdão, Luciana. Bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Luciana, então, a gente percebe que o PIB voltou a crescer, mas parece que de forma desigual, não é isso? Que impactos esse... Primeiro explica para a gente que crescimento foi esse e a que se deve esse crescimento. Tá, a gente tem, na verdade, uma queda acumulada desde 2014 de aproximadamente 7% do PIB em relação a esse ano, referência, 2014. O PIB de 2019, ele foi 3,5% abaixo do PIB de 2014. Portanto, a gente teve aí uma outra queda de 4,1% em 2020, somando aí mais de 7% de queda em relação a 2014. Então, e o que a gente tem na economia é uma certa sazonalidade setorial. Nesse caso específico, esse 1,2% ele é puxado pelo agronegócio e pelo setor de mineração, que são setores com uma concentração muito grande de renda, considerando que são setores oligopolizados, voltados para o setor externo e, portanto, eles não refletem uma recuperação da capacidade de consumo da população brasileira, notadamente da população de baixa renda. O que a gente tem no primeiro trimestre de 2021 é um aumento da taxa de desemprego que sobe de 13,9%, registrada no trimestre anterior, para 14,4%. Além disso, nós temos aproximadamente 40 milhões de pessoas que estão fora da força de trabalho e que não são beneficiárias da Previdência Social. Portanto, a gente tem aí quase 55 milhões de pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão fora da força de trabalho, sem renda, e que é mantida com a renda dos poucos que hoje estão inseridos no mercado de trabalho, e a grande maioria com a renda de até 2 salários mínimos. Portanto, a gente tem aí dificuldades muito grandes para destravar essa economia. A capacidade de intervenção do governo mostra-se muito baixa, a julgar pela transferência de renda, pelo auxílio emergencial, e, portanto, essa ajuda que está sendo dada, ela é insuficiente para a retomada do crescimento econômico. O que a gente tem aí é uma taxa de crescimento ainda muito modesta e, mesmo assim, é representada apenas por 2 grandes setores que são oligopolizados. Os demais setores, inclusive a indústria de transformação, teve uma queda de 0,5% e ela reverbera sobre outros setores, principalmente o setor de serviços. Não é, de certa forma, Luciana, não é um cenário muito atípico para a gente, né? O país meio que já está acostumado a ver, de certa forma, a concentração de dinheiro na mão de poucas pessoas e a maioria das pessoas passando necessidade. É isso que a gente vê mais uma vez acontecer? Exatamente. A economia brasileira, ela é hoje dominada por grandes oligopólios e monopólios. Alguns deles eram monopólios estatais e que hoje estão nas mãos da iniciativa privada, e é isso, inclusive, que vai justificar a elevação de preços de alguns produtos
que tem elevação de preço apenas para justificar a elevação da margem de lucro, considerando que você não tem um crescimento de demanda. E aí eu posso citar como exemplo setores que foram recentemente privatizados, como energia elétrica, como os combustíveis, por exemplo, que em boa medida hoje está também nas mãos da iniciativa privada e cujos preços foram influenciados por uma pressão dos grandes acionistas hoje da Petrobras, também do setor de mineração de um modo geral. Então, a gente tem o agronegócio, se nós tomarmos como referência o preço da carne. Então, todos os setores hoje que estão nas mãos da iniciativa privada, principalmente os grandes oligopólios, eles trazem um prejuízo muito grande às condições de vida, de sobrevivência da população, principalmente a população de baixa renda, que depende da venda da sua força de trabalho para conseguir se manter e manter a família. Quando a gente vê, então, esse cenário, muita gente já começava a ver, então, a luz no fim do túnel. É correto, então, os brasileiros já pensarem, olha, o PIB está voltando a crescer, já é uma luz no fim do túnel? Não, a gente tem... nós precisaríamos, para destravar essa economia, de uma intervenção muito enérgica do governo federal em parceria com os governos subnacionais, no sentido de recuperar a capacidade de consumo da população brasileira através do emprego. E para isso é importante reorganizar as cadeias produtivas locais numa perspectiva de criarmos novas formas de inserção das pessoas no mercado de trabalho, considerando que temos o crescimento muito grande do desemprego estrutural, dada a uma reestruturação do setor produtivo que se mostra cada vez mais mecanizado e cada vez mais concentrado em um número muito pequeno de empresas. Então, mesmo quando você tem um crescimento do faturamento dessas empresas e o crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2021, que vai coincidir com o aumento do desemprego, demonstra muito bem o que eu estou falando. Ou seja, você aumenta o faturamento de alguns setores que são oligopolizados, mas isso não resulta no aumento da empregabilidade. Então, é importante que o governo federal, em parceria com os governos subnacionais, tenha um projeto de desenvolvimento, de reconstrução de cadeias produtivas locais. Por exemplo, se a gente pegar Alagoas, a gente pode ter o turismo, o artesanato, a agricultura familiar, o pequeno comércio. Então, é importante observar quais são as vocações desses microterritórios e ter um projeto de desenvolvimento com liberação de linhas de crédito, com taxa de juros subsidiada e uma baixa carga tributária para esses setores menores, numa perspectiva de termos essa recuperação da economia local. Se nós não fizermos isso e inserirmos as pessoas no mercado de trabalho e dar a elas condição de ter um consumo minimamente condizente com uma qualidade de vida, a economia não vai se recuperar porque a renda é muito concentrada. Nós temos um país muito grande e a gente costuma dizer que são vários Brasis dentro de um Brasil. Eu gostei muito quando você pôde citar a peculiaridade aqui de Alagoas, né? Como esse crescimento do PIB de fato afeta o nosso estado, que é um estado que não tem um poder de indústria grande, também não tem um poder... o nosso forte, de certa forma, é mais serviço, é turismo, enfim, como é que fica essa situação aqui da nossa economia? Pois é, e os dois setores que puxaram esse crescimento do PIB, que são mineração e agronegócio, não estão concentrados nas regiões norte e nordeste. O agronegócio está na região centro-oeste e um pouco na região sudeste também, e a mineração principalmente na região sudeste. Então, a região nordeste, ela não aproveita um pouco desse crescimento que já é muito modesto. Então, e a gente tem, por exemplo, uma diferença de renda muito grande entre a classe trabalhadora da região nordeste e da região sudeste. A média normalmente fica abaixo de 50% se nós pegarmos como referência todos os trabalhos. Se você pega apenas o mercado de trabalho formal, essa distância vai ser menor, porque você tem o mínimo como piso. Mas, dado uma taxa elevada de informalidade no Brasil e os baixos salários que são registrados nas regiões norte e nordeste, a diferença de renda é muito grande, de modo que essa taxa de crescimento certamente não vai ser percebida, né, por essas duas regiões, notadamente pela população que hoje está na informalidade. Luciana, qual a expectativa, então, para o restante do ano, para o país, aqui para o nosso estado, economicamente falando? Eu não vejo, a partir do governo federal, nem do ministro da Economia, nenhuma sinalização no sentido da retomada do crescimento, porque ao invés de o governo elevar os gastos governamentais para destravar essa economia, e seria a única condição desse fenômeno acontecer, o que está em curso é, por exemplo, uma reforma administrativa assentada no princípio da austeridade fiscal
E essa austeridade fiscal significa você limitar o gasto governamental em conformidade com a arrecadação tributária. Só que a arrecadação tributária, em cima de uma economia que está estagnada, ela tende a ser muito baixa, e, portanto, você não tem aí o elemento propulsor do que é necessário para destravar essa economia e, consequentemente, termos uma retomada de crescimento. Provavelmente a gente vai patinar ainda com ou com uma taxa de crescimento muito baixa, como foram os anos de 2017 a 2019, que a taxa de crescimento do PIB ficou em torno de 1%, talvez para a gente, na melhor das hipóteses, terminar o ano de 2021 igual a 2019. Ou seja, nós precisaríamos hoje crescer pelo menos 4,1% ou 4.000% para o PIB de 2021 ser igual ao de 2019, porque o de 2020 caiu 4,5%. E eu não vejo nenhum movimento que dê condições de assegurarmos que teremos essa recuperação, que não é nenhuma recuperação, considerando que já tínhamos uma queda de 3,5% em relação a 2014. E aí, com o modelo econômico assentado na austeridade fiscal, é muito pouco provável que a gente consiga dar esse passo à frente. Quanto tempo, pelo seu conhecimento, pelo andar da carruagem, você acredita que em quanto tempo, mais ou menos, a gente vai, então, conseguir retomar a economia no país de uma forma geral? A gente tem um estado de expectativa muito ruim entre os tomadores de decisão, portanto, investidores. E essa expectativa, penso eu, que ela só deva ser alterada quando tivermos uma mudança do rumo que essa economia deva tomar, e isso provavelmente só deve acontecer com as eleições de 2022, a depender da composição do Congresso Nacional e de quem esteja na liderança do país. Sem esse movimento na esfera política, que causa uma alteração no estado de expectativa muito grande e uma sinalização muito clara do governo federal, porque acaba sendo ele quem dá a principal sinalização para a tomada de decisão em relação aos investimentos, provavelmente a gente não vai ter nenhuma mudança expressiva até o final de 2022. Ok, Luciana, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, obrigada. Tá bom? A gente continua falando de economia, pois é, porque agora para o Dia dos Namorados, né, o comércio tem aí grandes promessas de voltar a se aquecer um pouco nesse momento. A gente vê agora a matéria de Fernando Palmeira. O amor vence todos os males e a pandemia está sendo banida pelo amor. Comércio aberto movimentando, claro, com distanciamento, uso de máscara e tudo aquilo que é recomendado pelas autoridades sanitárias. Mas não é proibido amar, não é proibido o amor. Eu me refiro ao Dia dos Namorados, onde o comércio de Maceió está movimentando e movimentando muito bem. Estou aqui em uma das lojas renomadas do centro de Maceió para conversar com uma das entusiastas que fazem parte dessa loja, que é a Redfield. Eu converso com André Geraldo e ela nos fala sobre o Dia dos Namorados. Como é que está aí essa mobilização, essa atenção toda especial? Esse ano, especialmente, estamos muito otimistas e felizes, porque agora a gente vai celebrar o amor. E esse ano, especialmente, a gente pode celebrar, comemorar essa data com o nosso comércio aberto. O ano passado, no mesmo período, estávamos fechados, foi logo no começo da pandemia. Mas, assim, estamos com uma expectativa muito boa, inclusive acreditando que a gente vai vender 10% a mais do que o mesmo período do ano de 2019. Então, assim, celebrar o amor é aqui com a gente. Então, assim, a gente está acreditando muito que no dia 12 de junho não vai faltar o romantismo, nem tampouco o presente, porque aqui a gente tem várias opções. A gente tem coleção nova, a gente tem promoção, a gente tem parcelamento. A loja está aqui super parceira para dar aquela forcinha no amor, viu, minha gente? E o Chico fez questão de decorar ali, foi ele que colocou aquele arbusto do Agreste, que é a terra dele, com as flores do Agreste e o coração agrestino. O que o coração vem aqui lembrar o amor de meninas e meninos. E tem de tudo aqui, para quem vem presentear a namorada tem, para quem vem presentear o namorado também tem. E o que é que tem? Especialmente esse ano, a gente veio com o tema da nossa campanha de namorados, a Árvore do Amor. E, propositalmente, essa árvore foi montada sobre os galhos secos, que é tudo que a gente está vivendo nesse período de pandemia. Mas a gente entende que, se a gente cultivar, o amor, sim, ele floresce. Ele floresce nas situações mais difíceis, mas o amor,
ele vai sempre predominar. Por isso a gente está com a nossa campanha da loja Redfield, a árvore do amor. Vamos cultivar para que a gente deixe florescer o amor. Andréa Geraldo, sugestões para namorados e namoradas, para os casais e namorados? A gente aqui tem várias sugestões, né? Desde que você já, na noite do namorado, você já esteja vestido, porque a gente tem toda a produção. Chegou uma coleção nova, tanto de roupa masculina como feminina, porque a gente tem um público unissex. E sugestão de presente que a gente tem aqui não falta. A gente tem boné, a gente tem camisa polo, calça jeans. Qual é a mulher também que não ama ganhar uma calça jeans, né? Então, usar jeans, que é uma peça atemporal. O jeans sempre está em alta. Temos calça jeans, temos blusas, vestido. Então, assim, sugestão aqui a gente tem para que você deixe aquele seu companheiro, aquela sua companheira muito feliz no dia 12 de junho e para sempre, né? Porque a gente quer que o amor seja eterno. Venham protegidos, venham com máscara, traga seu álcool gel e pode ter a certeza que o centro da cidade de Maceió, as lojas estão todas dentro do protocolo de segurança, todo o protocolo que é exigido para que vocês estejam seguros e aptos aqui a ficar à vontade com todo o distanciamento, o álcool gel, o uso de máscara que é obrigatório em todos os estabelecimentos, que aqui a gente também está cuidando de vocês, tá certo? É isso aí, pulverize o coronavírus, mas abrace o amor. Todo tempo é tempo de amor e o amor vence a tudo isso que estamos vivendo. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon Melo, canal 525 NET. Claro. Gente, olha, Fernando, você é a pessoa que de fato transforma a pauta, viu? Parabéns aí para você. E a gente também precisa parabenizar a Andréa Geraldo, que ontem foi eleita a nova presidente da Aliança Comercial aqui de Maceió, assume então no lugar de Guido Júnior. Parabéns pelo Guido durante toda a sua jornada também aí à frente à Aliança Comercial e a partir de então, agora o nosso parabéns à Andréa também, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.